Eu tô preso nesse buraco e meu objetivo é chegar no topo dessa montanha. E falando assim parece até piada, né? Não é só ir pulando que tu chega no topo? Bom, não é tão fácil assim, já que eu tô proibido de pular. Então o único jeito de subir é encontrando os itens secretos do mapa. E de começo, fazer isso parecia impossível. Eu comecei a vasculhar e não encontrei nada que me ajudasse a subir. Tinha essa porta que dava pra uma sala escura e também esse botão. Só que toda vez que eu apertava ele não fazia absolutamente nada. Ok, eu tava meio perdido nesse momento, né? Mas vasculhando mais um pouco, eu encontrei a chave para passar essa fase. No segundo andar tinha uma fornalha que eu podia acessar e dentro dela tinha um pistão. Daí ficou fácil, né? Eu coloquei o pistão do lado do botão, apertei ele e subi um pouquinho. Mas isso que eu fiz foi só o tutorial do jogo. Ainda faltavam mais de 10 níveis para completar a montanha, que ficavam cada vez mais difíceis de passar. Então eu não podia cometer nenhum erro. E é por isso que logo de cara eu me joguei sem querer pro level de baixo. Mas isso foi até bom, sabia? Com isso eu aprendi que o jogo salva o meu progresso. Então eu posso pular quantas vezes que eu quiser pros andares que eu já peguei. Além disso, outra coisa que eu vi foi essa escada. Daqui eu não conseguia subir nela, mas se eu fosse pra aquele lado, já dava pra subir mais um degrau. Mas obviamente não foi tão fácil assim. No caminho tinha uma passagem que eu precisava passar, o que não parecia ser um problema. Até que eu me agachei pra atravessar e eu afundei e fui teleportado. Eu tentei de novo e aconteceu de novo. E isso aconteceu porque essa neve que tá aqui embaixo me fazia afundar. E o único jeito disso não acontecer era equipando uma bota de couro. Então eu já sabia o que eu precisava, né? Eu comecei a procurar localmente por essa bota. E notei que no andar de cima tinha uma shulker box. Ela tava bem longe, mas chegando bem no cantinho eu consegui abrir. E dentro dela não tinha uma bota, fazer o quê, né? Mas sim uma picareta de ouro que era bem especial. A única coisa que ela podia quebrar, segundo o jogo, eram concretos pretos. E tu lembra onde tem concreto preto? Eu lembro, na porta. Esse pretão aqui não é um fundo não, tá? Mas sim concreto, que assim que eu quebrei me revelou muita coisa. Uma casa cheia de itens malucos. Aquilo era tudo que eu ia precisar para chegar no topo dessa montanha. Mas por enquanto eu só precisava de uma coisa: a bota de couro que tava no Armor Stand. Com ela, além de eu ficar bem vestido, claro, eu consegui passar pela neve e subir a escada. Perfeito, lindo, mas e aí, velho? Como que eu subo o resto da montanha? Ainda faltava muito puzzle para resolver. Então eu comecei a explorar para descobrir o que eu tinha que fazer agora e ver esses barris que estavam todos trancados. Além disso, tinha um alçapão escondido. Ele era da cor da madeira, então eu nem tinha visto ele antes. Mas abrindo ele, dava para uma nova área que só tinha uma coisa: um botão. Quando eu apertei o botão, na hora eu começava a flutuar. Daí tu pode pensar que ficou fácil, né? Aperta o botão, flutua até subir na montanha e acabou. Mas não foi tão simples assim. O tempo de flutuar era tão curto que eu não consegui subir nem um degrauzinho. Então depois disso tudo, eu ainda não sabia o que fazer. Até eu perceber uma coisa. Tu lembra da shulker box que a gente achou a picareta antes? Quando a gente abre ela, ela aumenta de tamanho, tá vendo? Então será que se eu ficasse em cima dela e abrisse ela no meu pé, eu ia subir um degrau? Eu fui testar. Eu abri ela e realmente funcionou, cara. Eu passei pro quarto andar, que tinha um desafio bem diferente de todos os outros. Desde o começo já tava claro o que eu tinha que fazer. Eu precisava de um minecart pra subir naquele trilho. O único problema era conseguir um, né? Eu precisaria de 5 ferros pra craftar um desse. E só tinha um lugar que os ferros podiam estar escondidos: na casa doidona. Então eu fui pra lá e tava mesmo, velho. Eu achei um ferro que saiu pulando do toca-disco e depois um dentro do barril. Faltavam 3. Olhando mais um pouco, eu achei mais um escondido atrás da trapdoor, mas esse eu precisava esquentar. Então eu fui abrir a fornalha e vi que tinham 8 pepitas dentro dela. Ok, isso era bom. Eu podia usar as pepitas pra fazer mais um ferro. Só que aí que tava o problema: eu só tinha 8. Faltava uma pra preencher o espaço do meio. E essa pepita veio da calça de ferro. Tá, calma, eu vou te explicar. Não sei se tu sabe, mas se tu esquentar qualquer item de ferro no Minecraft, ele te devolve uma pepita. Não é muito justo, né? Mas nesse caso serviu bastante, já que agora eu podia craftar o último ferro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Depois disso tudo, eu só tinha 4 ferros, cara. Eu ainda precisava do 5º pra poder fazer o minecart. E o pior é que eu olhei o resto da casa inteira e não achei mais nada. Então não teve jeito. Eu comecei a procurar pelo resto do mapa. E depois de muito tempo, eu encontrei uma coisa estranha. Olhando no menu de crafting, eu vi essa receita customizada, em que você podia juntar ouro com corante branco para formar ferro. Ou seja, se eu conseguisse um desses 2 itens, eu também conseguia craftar o ferro e o minecart. Então foi essa minha busca. E não muito tempo depois, eu achei uma sala meio que estranha do mapa. Fui pro fundo dela e vi um alçapão que estava escondendo uma shulker box. Dentro daquela shulker tava lá o ouro e o corante branco certinho. Então eu peguei os
os dois de lá e fiz essa receita estranha de ferro. Craftei o minecart, coloquei no trilho, só que eu não conseguia chegar nele, velho. Olha isso. Eu precisei pegar muito impulso pra poder entrar nele. E assim que eu entrei, eu vi uma coisa muito estranha. Tinham 2 picaretas e uma mensagem dizendo pra eu combinar elas. Mas eu fiquei meio que sem entender pra que eu ia fazer isso nessa hora, né? Então eu só peguei elas e saí vazado. E literalmente 5 segundos depois, eu descobri o porquê da mensagem. Eu vi uma parede de tijolos de pedra, muito suspeita, que me deu uma dica. Olhando nas picaretas, dava pra ver que a picareta de pedra só podia minerar pedra. Coincidência, né? Mas tudo bem. E a picareta de ouro só podia quebrar tijolo. Então se eu juntasse os dois, o que a picareta 9 ia quebrar? Tijolo de pedra. Pegou a visão? Aí beleza, velho. Depois dessa sacada genial, só faltava eu descobrir como que juntava as picaretas. Primeiro eu tentei na crafting table e não foi. Tentei na bigorna e também não. Foi no item que encanta netherite por algum motivo que funcionou. E nem me pergunta por quê, velho. Eu só peguei a picareta nova e fui quebrar a parede de tijolo mesmo. Fazendo isso eu tive acesso a uma nova sala. Meio hesitante eu desci lá pra ver o que tinha. E tava lá uma shulker box com um balde e um arco e flecha dentro. Ok, isso era bom, mas eu tinha um problema maior. Agora como que eu ia sair daquele buraco, velho? O alçapão tava fechado sem jeito de abrir. Primeiro eu tive a ideia de Jag de pensar em tentar me matar. Então eu comecei a atirar em mim com um arco, mas acabou nem funcionando. Óbvio, né? Só depois de um tempo olhando pro balde que eu percebi que ele quebrava alçapão de ferro por algum motivo. Então literalmente batendo com o balde, eu quebrei o alçapão e escapei dali com a água. Mas ainda tinha outro problema. Como que agora eu ia subir para a próxima fase? O balde tava sem água, então não dava pra usar. E essa daqui eu duvido que tu lembra. Lembra daquele botão que eu apertei que flutuava? Agora eu tinha que usar ele. Com um arco eu podia acertar ele de longe. Era meio dificinho, confesso, mas se eu acertasse, eu ia começar a flutuar e chegar no novo andar. E cara, se prepara, porque essa parte foi uma das mais difíceis de todas. Primeiro que agora eu tinha acesso a uma nova construção. Aquela preta ali, ó. Daí eu fui ver o que tinha nela, né? E de cara eu vi uma entradinha escondida. Primeiro eu fiquei meio doidinho, né? Porque a outra entrada tinha dado alguns problemas. Mas mesmo assim eu desci pra ver o que tinha. E tava lá uma placa escrita assim: não se preocupe em craftar errado. E embaixo tinha um barril com 3 madeiras. E cara, como ele disse que eu podia craftar de qualquer jeito, eu só fui fazendo os itens. E consegui fazer 2 coisas: 3 escadas e 1 baú. E realmente só dava pra craftar aquilo mesmo. Todos os outros itens estavam bloqueados na crafting table. Enfim, as escadas estavam fáceis, né? Eu usei 2 delas pra escapar dali e a terceira pra subir mais um level. O baú que era o problema. O que eu ia fazer com aquele troço, velho? Bom, na verdade era só eu não ser analfabeto, né? Olhando o baú, tava dizendo que ele podia ser colocado no minecart. Daí eu simplesmente obedeci o jogo. Eu coloquei ele no minecart e agora eu podia abrir esse baú. E magicamente apareceram 2 itens nele: uma slime e um carvão bolado. O bloco de slime tava dizendo que só poderia ser colocado em cima de um pistão. Então eu, inocentão, fui colocar no primeiro pistão que a gente viu. E não foi. Isso porque o pistão tinha que ser grudento pra colocar a slime em cima. E aí tu me pergunta, aonde que tinha um pistão grudento? Na verdade não tinha nenhum. Então por isso eu fiquei um tempinho meio perdido. Até que eu encontrei essa bolinha de slime escondida do lado da construção preta. Que eu não sei como eu não vi antes, né? Mas tudo bem. Agora, tava dizendo que eu podia usar essa bolinha pra transformar o pistão em grudento. E desse jeito eu pude colocar a slime em cima. A slime faz tu ganhar muito mais impulso do pistão. Então ficando em cima dele e apertando o botão, eu fui jogado tão alto que liberei um novo nível e consegui chegar em cima da árvore. E na minha caruda tava lá, uma passagem secreta. Aí ficou fácil, né? Eu apertei o alçapão para entrar na passagem e tava lá, um barril com um baú dentro. Meio estranho ter um baú dentro de um baú, né? Mas tudo bem. O baú que eu consegui só podia ser colocado em um basalto segundo o jogo, que é aquela pedra preta que fica na construção. Então eu coloquei ele no chão e abri. Dentro, a única coisa que tinha era outra picareta. Só que dessa vez ela era muito mais potente. Ela podia pegar vários itens. E todos esses estavam na casa cheiona de coisa lá. Então eu fui pegar todos eles. Obedeci o jogo, né? Era um tapete marrom, uma varinha do End, uma mesa de encantamento e atrás do tijolo de pedra tinha um condutor. E ok, esse monte de item pode parecer confuso, mas na verdade todos eles têm uma coisa em comum que solucionava o puzzle. Se tu perceber, agora que eu coloquei eles no chão, eles vão aumentando de altura um atrás do outro, tá vendo? E isso é tão verdade que formou uma escada, cara. Eu consigo subir sem nem precisar pular. Então só andando eu subi e cheguei no próximo andar. Agora só faltavam 2
pra subir a montanha inteira, que eram os mais difíceis. E daqui de cima eu já consegui ver como que eu ia subir o próximo andar, com fogo. Tem uma netherrack aqui, tá vendo? E eu preciso acender ela com outro crafting especial. Juntando carvão, pod blaze e pólvora, eu conseguia craftar uma bola de fogo. Então essa era a missão. O problema é que faltava literalmente todos os itens. Daí, lá fui eu de novo, procurar pelo mapa os itens secretos. O carvão tava fácil, né? Tinha um dentro da fornalha. Perfeito. O pod blaze eu encontrei em um baú secreto em cima da árvore. Só que a pólvora não foi tão simples assim. Eu fiquei uns bons minutos tentando encontrar ela e não consegui. Mas ela tava o tempo todo atrás dessas madeiras aqui, em um baú escondido. Ah lá, espertinha, velho. Fugiu de mim pra caramba, hein? Agora sim eu conseguia craftar a bola de fogo pra acender essa netherrack. O que pode parecer inútil, né? Mas o dano do fogo, por incrível que pareça, me fazia pular mais alto. E assim eu cheguei no último desafio. E pra completar ele, eu precisava chegar ali, na última casa do jogo. Então eu subi na árvore e com um pulo eu consegui chegar no caminho da casa. E de primeira, quando eu cheguei, eu não achei nada de interessante. Mas olhando melhor, eu vi isso daqui escondido. Instruções para eu juntar todas as minhas picaretas. Então eu obedeci o jogo. Joguei as 3 no chão e assim que eu fiz isso, explodiu. E surgiu um machado novo. Ok, não sei porque veio um machado, né? Mas tudo bem. Esse machado só podia destruir uma coisa. Uma máquina de tiar. Então, claro, eu voltei para nossa querida casa, onde tem tudo no mundo, e peguei a máquina de tiar. E trouxe de volta para casa grande. Ela me disse que o último item que eu precisava fazer era esse daqui. A super bota. Nessa receita, a bota de couro eu já tinha, mas precisava desses 8 corantes. Todos esses corantes eu consegui com as flores. E não sei se tu percebeu, cara, mas pelo mapa inteiro tem várias flores espalhadas, de tudo quanto é tipo. E foi exatamente isso que eu precisei pegar. Flor vermelha, amarela, azul, rosa, enfim. Eu peguei todas, demorando uns 5 minutos pra fazer isso. Transformei todas elas em corante e agora sim, colocando os corantes na ordem certa, eu consegui a bota e quase morri com o foguete de novo, mas tudo bem. Agora com essa super bota eu finalmente consegui de volta a minha habilidade de pular em qualquer lugar. E assim, finalmente eu terminei o mapa. Tu encontrou os 3 problemas escondidos? Não, foram esses lugares que eles apareceram.